Boa tarde a todos, estou aqui na Amadora BD, sou o Zé Freitas da Seita, sou o administrador de uma cooperativa editorial dedicada exclusivamente à banda desenhada e somos uma dúzia de sócios e temos um catálogo talvez o mais diversificado no panorama da BD portuguesa, porque o nosso catálogo é uma mistura de gosto de 12 pessoas e de projetos de 12 pessoas, porque dentro da Seita as pessoas encabeçam projetos, responsabilizam-se por eles, até inclusive financeiramente, e é por isso é que nós editamos um pouco de tudo. Começámos por editar ainda antes de haver a Seita. Eu aproveito para fazer um bocadinho de história da Seita. Ainda antes de haver a Seita existia a Comic Art, que era um selo de banda desenhada portuguesa, de autores portugueses, criado por mim e pelo Bruno Caetano, e que saía pela G-Floyd. Era uma coleção dentro da G-Floyd, mas era um projeto nosso, nós é que pagávamos os livros e entendíamos com a G-Floyd. Mais tarde, também dentro da G-Floyd, nasceu a Aleph, que era e é uma coleção dedicada à banda desenhada italiana, que começou editando Dylan Dog, mas também agora edita Tex, etc. Portanto, esses dois selos pré-existem à Seita, saíram da G-Floyd por questões contabilísticas e organizacionais da Christine Meyer, que é a dona da G-Floyd e que edita também na Polónia, e ela deu-nos um ano para a gente se organizar. E depois apareceram mais pessoas e a gente decidiu criar uma cooperativa, apareceram outras pessoas com outros projetos, o André Morgado queria editar livros dele, o Júlio Moreira do Porto, da Biblioteca do Porto, e mais alguns dos nossos sócios já na altura tínhamos tentado convencer a Christine a editar os Lucky Looks de autor que a Dargo edita, e a gente acabou por ficar com esse contrato. E pronto, e assim nasceu a Seita, e agora editamos franco-belga clássico, editamos romances gráficos, banda desenhada de autores portugueses, mangá, editamos fumetti. Temos alguns lançamentos aqui no Amadora BD, temos mais um álbum da coleção Lucky Luke visto por um autor contemporâneo que reinterpreta a personagem. Chama-se Dakota 1880, é de dois autores, o Apolo e o Bruno, que são autores mais da área, como é que eu ia dizer, alternativa, mas não muito. Até o traço do Bruno lembra um bocadinho do Mathieu Bonhomme, talvez assim mais depurado, e apresenta-nos, esse Dakota 1880, apresenta-nos uma viagem do Lucky Luke ao longo de uma série de cidadezinhas do Oeste, do Dakota até à Califórnia, numa diligência, num período em que ele ainda não é o Lucky Luke que nós conhecemos, ainda não há Jolly Jumper, e ele é o guarda de uma diligência e vão apanhando passageiros, e são várias histórias curtas que nos apresentam um Lucky Luke talvez num registro mais adulto e mais realista. O segundo e terceiro lançamento que temos são de autores portugueses, é o quarto volume da série do Macho Alfa, que termina a série, portanto fica completa. Infelizmente o Filipe Pina, o argumentista do Macho Alfa, faleceu este ano de um cancro galopante, e foi triste vê-lo a acabar o livro no hospital. Eu fui lá visitá-lo 2 vezes e numa das vezes ele é que faz as cores do livro, estava a acabar o livro. Pronto, vamos lançá-lo aqui. E vamos lançar também um livro do Ricardo Cabral, o Térria, que é um livro que reúne todas as histórias que ele fez para o Térria, que é um universo de fantasia com um traço um pouco que lembra o Moebius inicialmente. Junta os 2 fanzines que ele fez há muitos anos, que foram os primeiros capítulos do Térria, junta os 4 capítulos que saíram no Lisbon Studio e junta mais um capítulo com quase 20 páginas adicionais, bem como um dossiê grande que explica a gênese do projeto, etc. Estamos também à espera, mas infelizmente eu penso que não vai chegar a tempo do festival, 2 outras novidades. O segundo volume do Preço da Desonra, que a gente intitulou Crónicas de Kubilaï, que é, como ao primeiro, uma antologia de histórias curtas. Como ao primeiro, pode ser lido
em qualquer ordem, de qualquer maneira, portanto não é necessário sequer ter lido o primeiro volume para ler este, é outro calhamaço grosso. E temos também um álbum do Munuera, Peter Pan de Kensington Gardens, que adapta um conto não muito conhecido do Barry, do criador do Peter Pan, e é a história de uma miúda que se perde num jardim, num parque que é fechado durante a noite, e onde surgem depois as fadas, as criaturas, e é o Peter Pan que a vai levar ao longo de uma noite de aventura. Esse também não temos a certeza se vai chegar a tempo, é um livro que a gente está a coeditar com a arte de autor. Vamos lançar 2 corvinhos agora, talvez até 15 de novembro. Portanto, o volume 2 e o volume 3 do Corvinho sairão em simultâneo. Como sabem, a gente editou este ano o Baba Yaga, Os Filhos de Baba Yaga, do Luís Lourdes, que nos correu muito bem, já reimprimimos, até com uma capa diferente das duas da primeira edição. Mas vamos lançar também o último volume do Nautilus, juntámos os volumes 2 e 3, está na gráfica neste momento. Vamos lançar o volume 3 do Nevada, que vai para a gráfica para a semana. E o que é que a gente tem mais para este ano? Temos os nossos mangás, vamos lançar mais um volume do Gannibal e mais um volume do Made in Abyss. Terminámos o Butterfly Beast, a nossa anterior série, que foi aliás a série com que a gente inaugurou a nossa coleção de mangá. E penso que para este ano será isto. E estamos a pensar lançar no Marvila Comics, ainda não está garantido, o Altamente, que é o volume que coleta os 3 números da série Altamente que a Mozi fez. É a história dela numa residência artística que ela fez em Altos. Foi editado em formato cómico pequeno há uns anos, há uns bons 10 anos talvez, pela Comic Art, pelo Bruno Caetano. Nós reunimos tudo, ela fez mais 12 páginas de banda desenhada e um dossiezinho, portanto vai ser um álbumzinho pequeno, capa dura, preto e branco, que deve sair no Marvila Comics no finalzinho de novembro. Já havia um livro que era para ter saído este ano, que era O Fantasma da Ópera dos Irmãos Brizzi, que está feito, está legendado, está paginado, está pronto. Nós estamos a fazer revisões, mas adiámos o lançamento um bocadinho porque queremos fazer uns ex-libris como fizemos com o Dom Quixote. Tem que ir para o autor, ele não esteve disponível durante um tempo, portanto deverá sair logo nos primeiros mesezinhos do ano que vem. Posso revelar algumas das nossas novidades, assim mais ou menos em primeira mão. Vamos lançar na nossa coleção da Nona Literatura mais uma adaptação do Victor Hugo, chama-se Os Trabalhadores do Mar, adapta ao romance do mesmo nome. É um romance muito agir e um bocado diferente do registro do Victor Hugo normal. Um livro a preto e branco, grande, muito bonito e todo desenhado em hachure, ou seja, a raspar o preto. É espetacular. Vamos lançar também um romance gráfico de um autor que nós já editámos, o Zonzimo, o desenhador do Pele de Homem. Vamos lançar um livro dele chamado Grande Pequeno Homem, que é uma história, um romance gráfico completo, muito giro, muito divertido, assim, num registro meio humorístico, meio fantástico. O que é que eu posso adiantar mais? Posso adiantar que haverá 2 Lucky Looks para o ano, da coleção do Lucky Look Visto Por, que vamos lançar uma adaptação de um romance gráfico, um dos grandes romances da literatura italiana contemporânea, O Deserto dos Tártaros, que teve um filme nos anos 70 que cá em Portugal pelo menos foi relativamente conhecido. É um livro que saiu originalmente na Bonelli, Itália, e que é ilustrado e que é feito pela mesma dupla que fez um livro chamado Fogo e Sangue na coleção Bonelli, que ele voar editou há uns anos. Portanto, quem tiver curiosidade de ver o estilo pode ir ver esse livro. E vamos terminar antes, provavelmente no Maia BD, o Nevada. Vamos fazer como fizemos com o Nautilus, portanto os volumes 4 e 5 vamos juntar num só volume. E que mais? Para além dos mangás, eu penso que isso é mais ou menos o nosso plano até maio do ano que vem.
pode ser que haja mais alguma coisa que apareça, entretanto. Sim, temos mais um Marsupilami de autor, portanto não é Marsupilami da cronologia, chama-se O Animal de Humboldt, é de um autor alemão e é um Marsupilami muito mais no registro do desenho do Franquin e mais humorístico do que a Fera, que a gente acabou de lançar agora. E temos mais 2 ou 3 livros, mas como os contratos ainda não chegaram, não vou adiantar. E assim penso que iremos editar pelo menos mais um Tex e um Dylan Dog. Até agora foi o Baba Yaga, mas eu diria que não é nada impossível que até ao Natal a Fera não ultrapasse, porque tem sido uma surpresa que a gente tem recebido de encomendas. Foi um dos livros que a gente editou que saiu mais depressa. Eu acho que estava muita gente à espera que saísse o volume 2 e então na UC e na Bertrand todas as semanas mandamos encomendas para lá. Portanto, esse provavelmente vai ser, se não o best-seller, o segundo mais vendido. E depois, claro, os Lucky Lukes são sempre livros que vendem mais, mas aqui, como sai um bocado em cima do fim do ano, não vai concorrer. Desejos para o futuro seria mais que o mercado da BD encontrasse alguma estabilidade. Neste momento eu penso que há um panorama um bocado conturbado, muitos lançamentos, mas também alterações no panorama editorial, e acho que há muita oferta, o que eu acho que é bom, por um lado, mas acho que era preciso que os grandes clientes tratassem melhor a banda desenhada. Mesmo a FNAC, que eu não posso dizer que trato mal, mas a verdade é que, vou-vos dar um exemplo, nós há muitos anos vendíamos os livros da firma à FNAC. Eles passaram-nos para consignação, tal como passaram muitos outros editores. Eu penso que, em parte, por causa do aumento da oferta, eles não podem continuar a financiar a compra, mas o aumento da oferta foi de tal maneira que eles agora estão-nos a pedir para consignação menos do que o que pediam a firma há 4 anos atrás. Pronto, e a gente vê pelo ritmo das vendas que os livros vendem durante a gente recebe relatórios quinzenais e os primeiros 3, 4, às vezes 5 relatórios têm vendas significativas, ou seja, nos 2 dígitos, e depois há assim uma falésia e os números caem para 3, 2, e é porque saem das prateleiras, saem de exposição e há muita coisa a sair. E os grandes grupos. É horrível ter um concorrente competente, que é o Luís Saraiva, da ASA, e ele está a fazer um ótimo trabalho, mas também aumentou muito a produção de banda desenhada da ASA e a Iguana também em menor grau e numa faixa de mercado diferente em termos do público que vai à procura, mas pronto, são concorrentes fortes e capazes de imporem compras grandes aos grandes clientes, etc. E os mais pequenos às vezes sentem aqui uma certa dificuldade.